Rosângela Siqueira, terapeuta de EFT, falando aqui no canal Liberdade, Consciência EFT. Hoje nós vamos falar do medo. O que é o medo? Bom, segundo Aurélio, o medo, a palavra, né, tem referência do vocábulo metos, em latim. E no grego, o termo utilizado para referir-se ao medo é phobos, que é P-H-O-B-O-S, né? E aí, de onde provém a palavra fobia, né? E o significado é a sensação de insegurança, né? O desespero com relação a qualquer momento futuro, né? Algum momento que possa, sei lá, a gente está prevendo algo, né? Ou pensando que possa acontecer algo, né? Então, a gente fica apreensivo, ansioso, né? E a gente pode definir o medo como um estado emocional que se expressa, né, na pessoa mediante uma situação de ameaça inesperada. Então, ele materializa-se como um pressentimento precavido de importância para a manutenção das espécies, né? Nós, seres humanos, né? Pelo ponto de vista da psicologia, que é sempre a gente coloca aqui, né? O ponto de vista da psicologia, né? Porque como terapeuta, vale a pena a gente colocar o ponto de vista da psicologia, né? O medo é um estado afetivo e emocional que é necessário para a adaptação do organismo com o meio que a gente vive. E com relação a aspecto social e cultural, o medo faz parte da construção do caráter de uma pessoa ou de uma organização social, uma sociedade, né? Normalmente, o medo surge quando há o aparecimento de um estímulo que cause no indivíduo uma ansiedade, uma insegurança. Mas em determinadas situações, eles podem ser desencadeados apenas só de pensar em relação a algo desagradável, né? E às vezes por razões que não tem lógica nenhuma. Só o fato de você imaginar uma situação, você já entra naquele estado de medo, de apavoramento. Então, alguns exemplos com bases em crenças, né? Crenças populares, lendas, fantasmas. Tem o pessoal do interior, né? Às vezes quando a gente senta lá, minha família era do interior, né? E quando a gente sentava lá e ficava conversando a respeito, né? De fantasma, disso, daquilo, né? E eu venho de uma época também que falava muito de lenda popular, né? Lobisomem. Apesar da gente achar que não existia, mas, por exemplo, eu cresci numa cidadezinha onde, olha absurdo, contava-se que tinha um lobisomem na lua cheia, aquela coisa, né, aquelas coisas, lua cheia, não fica muito tarde na rua, porque lobisomem vai te pegar, essas coisas, às vezes nem eles acreditavam, mas botavam na cabeça da gente, né. E aí tinha uma pessoa, eu lembro dessa história, olha que louco agora que veio. E eu lembro que nós éramos crianças, né, e ficávamos conversando, e surgiu um boato, uma história de alguém que começou a contar. Com certeza foi algum, né, abusado, sei lá, que contou uma história que era um comerciante lá, que ele virava lobisomem. E engraçado que esse homem, ele era alto, magro, tinha o cabelo escuro, assim, muito cabelo, e a sobrancelha muito grossa. Imagina, a criançada, né? Quando ouvia aquela história que fulano virava lobisomem, meu, era um medo quando a gente ia na venda, né? Que chamava venda na época, vai lá na venda do fulano, né? E a gente ficava olhando pro fulano assim, né? Tipo assim, nossa, é lua cheia hoje, né? Será que fulano vai... Olha, que abuso, que absurdo. Mas enfim, e a gente ficava com medo, né? Tipo assim, não fica... Ia para casa cedo, entrava para casa cedo, para não ficar na rua. E às vezes, né, os pais nem queriam, assim, assustar realmente. Mas era uma forma de botar a criançada para dentro, né. É engraçado, né, mas é isso mesmo. E aí, vem-se que a concepção de que algo, alguma coisa,
possa intimidar a força ou a vida de alguém, faz com que o nosso cérebro, né, ative alguns estímulos químicos, que propiciam uma sequência de desempenhos, né? E aí ele pode ser como o aumento da frequência cardíaca, né? Se o coração começar a bater, só de você imaginar aquilo, de você, sabe? Às vezes você pensar, tem medo, às vezes sei lá, fez alguma coisa errada, né? E seu pai, sua mãe, lá na época, né? E vinha, ficava com medo e já ficava assustado, né? E aí já ficava, né, pensando, né, inquieto quando, né? E aceleração da respiração, contração muscular. Isso é uma das coisas mais evidentes, né? O medo te deixa tenso, te deixa, né? E aí, quando você começa a relaxar depois, você percebe que parece que está um monte em cima das suas costas, né? Então, são algumas características físicas mesmo que que desencadeiam o medo, né? Então, é o próprio organismo criando formas de se defender de algo que às vezes nem ele sabe que vai existir. Porque o seu corpo, ele sente a partir do que você imagina que está tendo, né? Então, se é uma situação imaginária ou não, o seu corpo não sabe. Ele pega o reflexo do seu sentimento, de como você está, no seu cérebro. Então, você está percebendo, você está sentindo um medo de algo que nem existe, né? De que nem aconteceu, mas você já entrou naquela coisa, naquela loucura, né? Seu cérebro já começou a trabalhar e o medo, e aí aumenta batimento cardíaco, a tensão, e aí vai tudo desencadeado, né? Então, às vezes o medo também é fictício, né? Às vezes não tem nada a ver, né? Às vezes a gente acontece, mas é do próprio ser humano, né? Que a gente reproduz tudo isso, né? Inconscientemente. E aí o corpo, né? Que ele prepara, porque como hábito natural do nosso corpo, ele tem, desde lá da época dos homens das cavernas, né? Que o medo, ele te traz o confronto ou a fuga, né? Ou você vai confrontar o medo, tipo, né, paralisar, ficar paralisado e enfrentar, e tentar enfrentar, ou você vai fugir, né? Então, matar ou morrer, mais ou menos é isso, né? Então, tem matar ou correr, digamos assim, né? Porque a fuga, né? E tem muitos tipos e níveis de medo também, né? E alguns podem causar ansiedade, desconforto, né? E podem chegar ao pavor, né? E mediante esses, né? O organismo, ele reage de acordo com essas maneiras da intensidade do medo. Qual é a intensidade do medo? O seu organismo vai responder, né? E quando o medo passa a ser anormal, né, quando afeta profundamente o indivíduo, uma fobia, por exemplo, né, aquela coisa do medo que é algo que nem aconteceu, ou aconteceu há muito tempo atrás, ou aconteceu há algum tempo atrás, e a pessoa revive aquele tempo todo, revive. E ela traz na cabeça dela aquilo de novo, o corpo começa a sentir tudo de novo. Por quê? Ela está sentindo aquilo. Lembra? Seu corpo não sabe o que é real ou não. Ele reage à medida do seu sentimento, do seu pensamento. E ele reage. Se é verdadeiro ou não, né? É a forma que ele reage. E aí é o que os psicólogos diagnosticam como fobia, né? Fobia de dirigir, fobia de sair às ruas. E tem outras fobias aí, tem algumas fobias que a gente nem tem noção. Tem algumas curiosas, né? Que é o medo de palhaço. Esses geralmente são medos encontrados em crianças, que é a courofobia. Olha que courofobia. Olha que nome mais doido, né? É o medo de palhaço. Geralmente, criança tem isso. No meu canal, eu tenho um vídeo, inclusive, falando de EFT
para a criança. E um dos exemplos que eu estou usando é exatamente uma criança que tinha medo de palhaço, né? E da onde vem esse medo? Não sei, de um sonho, de algo que ela nunca viu e quando ela viu ela se assustou. Pode ser pela feição, pelo nariz, pelo aquele rosto pintado. O que ela faz a ligação? O que o cérebro dessa criança liga o palhaço a alguma coisa? Então, isso os psicólogos, né, psiquiatras, começam a estudar isso mais a fundo até descobrir a razão, né? Na EFT, o que a gente faz? A gente tenta aliviar o sentimento, né, de medo, essa sensação de medo, e aos poucos a gente vai trazendo, né, e aos poucos o seu inconsciente vai trazendo para você exatamente por quê, da onde vem isso, né? Então, à medida que você vai fazendo a EFT para se liberar, você vai percebendo da onde vem, o que está linkado esse medo, né? O medo de ser tocado, né? Que é a afefobia. Louco, né? Medo de tomar banho, a glutofobia. Medo de altura, esse é comum. Acrofobia, né? Eu tenho uma cliente que tinha medo, né, de viajar de avião por conta da altura. Nossa, ela não viajava de avião por nada. Hoje ela viaja sem problemas, né? Então, esse medo, né, e de altura também, ela não podia se ver um pouco pedaço em cima de ponte, assim, pequenas, de alturas pequenas. Você imagina, né, grandes arranha-céus, assim, que você sobe no topo de prédios e olha. Isso nem pensar para ela. Hoje já é mais natural, ela consegue fazer. Ela não força, mas ela consegue fazer, né? E são esses medos, assim, os que eu peguei mais comum. Tem vários outros, mas que tipo de medo você tem, né? E todos os dias a gente se depara com dificuldades e desafios, né? E a gente pode perceber que a situação que a gente se encontra não define o que a gente é e nem a forma que a gente encara esses desafios, né? É simplesmente, né, o medo, né, o sentimento, a sensação, né? Tudo aquilo, né? A OMS tem um estudo, isso lá em 2020, nós estamos em 2021, provavelmente esse número aumentou, né, por conta de todo esse processo que a gente vem vivendo, né? Ela na pesquisa que ela fez, né, 33% da população mundial sofre de ansiedade, né? Que é uma causa do medo. Provavelmente esse número está um pouco maior, né, por conta dessas situações. Mas, veja, é um número grande, né? E a ansiedade é um sintoma que leva ao medo, né? Você fica, né, com medo de algo e fica naquela ansiedade, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e aquele medo vai tomando conta de você, né? E a ansiedade, o que é a ansiedade? Nada mais é do que o medo antecipado de algo que pode até não acontecer. Isso é ansiedade. Olha que estranho, né? É a ansiedade de algo que pode acontecer, né? Eu acho que essa é a definição perfeita, né? Então, por isso que a gente tem que lidar com a ansiedade de uma forma mais, como se diz, tratar a ansiedade também, né? A EFT também trata a ansiedade de forma, né, efetiva e eficaz também, porque na EFT você trata evento por evento. Então, eu estou ansioso porque, sei lá, eu quebrei alguma coisa e, sei lá, vamos supor, bati o carro, meu marido vai brigar comigo, vai, né? Ou quebrei alguma coisa e minha mãe vai chegar e vai, né? Ou não fiz, né, alguma coisa e o que isso pode resultar. Isso são medos, ansiedades, assim, não bobas, porque cada um dá o peso que tem as suas
aos seus medos, às suas ansiedades. Então, às vezes, a gente pode falar, nossa, que medo bobo esse seu. Mas é o tamanho que ele dá, que a pessoa está sentindo, né? Pode ser que você esteja vendo de uma outra maneira, né? Então, o medo é uma resposta natural do organismo para o estado de sobrevivência do cérebro. Lembra que eu acabei de falar? O medo, você pode fechar o olho e imaginar uma cena, e tudo que você vai sentir, o seu corpo já começa a reagir, porque ele está recebendo, né, a informação. Né? Então, a fobia, o que é? A fobia do medo de dirigir, né? O que é isso? Você fecha o olho, revive aquele momento que você teve um problema. Não é tirando o peso do problema no momento. Você deve ter tido um problema lá no momento. E aquilo veio acarretando. E como você não consegue sair desse fluxo, né, e volta, e toda hora está lembrando, e relembrando, e relembrando, então o seu cérebro está registrando toda hora aquele medo. E aí quando você fecha o olho e meio que imagina aquela cena novamente, seu corpo percebe, né, através do seu cérebro, seu pensamento, e ele reflete tudo que você sentiu, né? O apavoramento, a ansiedade, a aceleração cardíaca, né? A tensão, tudo isso por conta do quê? Tudo que você está imaginando que você viveu lá atrás. Você não está vivendo no momento. Mas as fobias trazem isso, né? Então, é uma força poderosa esse medo, muitas vezes, que pode tornar a gente incapaz de reagir. Mediante uma fobia, você tem que procurar uma ajuda médica, de um terapeuta ou qualquer coisa assim, né? Para te ajudar a sair desse círculo vicioso, né? E com certeza você já deve ter passado por algum tipo de medo, sentido, né? Uma certa apreensão, uma preocupação, uma ansiedade, uma angústia, né? Que pode, às vezes, ter impedido a realização do seu objetivo. Por isso que a gente fala que o medo, às vezes, te paralisa, né, e te limita. Então, dependendo de uma fobia, por exemplo, do medo, né, vamos supor, o medo de dirigir, você fica ali estático. Que você é como se você saísse do lugar, se você se mexesse, fosse, né, ficar muito pior. Então, você não consegue, você fica paralisado mediante aquela situação. Né? E às vezes não é nem real, o seu cérebro está trabalhando novamente. Pode ser algo que esteja acontecendo? Pode ser sim. Um medo, sei lá, de... o que a gente pode dizer? Alguém mexendo na sua casa, por exemplo, mexendo na porta da sua casa. Medo. Você fica parada olhando assim, às vezes, chega perto da porta, fica olhando ali. Fica até com medo de se mexer, com medo que seja alguém, e já imaginando, né, que seja o pior, claro, né? E aí você fica parado, né? E essa é uma maneira de paralisar, é um dos exemplos que pode paralisar. A fobia também te paralisa, né? E o medo, às vezes, de consequências que a gente nem sabe quais são, te limitam a fazer alguma coisa. Eu não vou mudar de emprego, por exemplo, eu não gosto daquele emprego que eu tenho, mas do jeito que tá bom, não sei o quê. Mas por que você não muda? Porque você tem medo do novo, às vezes. O novo assusta. E aí, com o medo do novo, você se limita a dar passos, né, para o seu crescimento pessoal e profissional por medo. Medo de relacionamento, né, porque você se machucou com alguém, você, sei lá, você teve algum problema de traição, algum desafeto, alguma coisa, e você tem medo de se relacionar novamente por conta desse medo bobo, que você nem sabe, né, que aí entra a ansiedade, que você não sabe se vai acontecer novamente ou não. Então você tem medo de se relacionar, então te bloqueia. O medo profissional também, o medo do novo te limita, então eu não vou dar espaço. Você pode fazer algo novo, mas você tem medo do novo. E não que seja normal e nem natural ter medo do novo. É que digamos assim, é um medo mais comum. É um medo comum do novo. Você não conhece, né? Um medo que muita gente tinha e que hoje eu acho que caiu muito por terra, por exemplo,
era o medo de comprar pela internet. Né? Não, por N motivos, né? Alguns plausíveis, com certeza. Mas, com esses 1 ano e meio, 2 aí que a gente veio vivendo, né? Vivenciamos uma situação atípica, o que aconteceu? O e-commerce deu um boom, cresceu, muita gente passou a comprar pela internet. Supermercado, farmácia, roupa, eletrodoméstico, tudo você pode comprar pela internet hoje, tudo. Ah, mas eu tenho medo porque eu vou passar meu cartão. Existem algumas maneiras de você se certificar se aquele site é real, se é confiável ou não. Existem algumas maneiras. Então, basta você se cercar desses cuidados, não tem problema, né? Então, segurança é sempre bom, né? Então, você percebe como as coisas, às vezes, acabam te impulsionando a você ultrapassar o medo? Neste ponto, por exemplo, muita gente que não comprava na internet há 1 ano e meio, 2, com certeza hoje compra. Talvez com cautela, ou talvez, tipo assim, agora eu já sei o caminho e vou fazer. Pode ser. Percebe? Percebe a diferença de como você pode se liberar sem medo, do novo? Que você pode descobrir algo novo? Pode ser que você chegue lá na frente e quebre a cara? Pode. Mas você só vai aprender com isso também, né? Porque é uma forma de você saber como não fazer. E vamos tentar de novo, né? Então, pro nosso próprio crescimento, né? A gente não deve se limitar a essas coisas, porque é a nossa vida, né? Então, a gente tem um monte de desafios todos os dias, e se a gente deixar o medo tomar conta, a gente não cresce, a gente não faz um monte de coisa, e aí chega lá na frente, por que é que eu não fiz? Eu devia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Percebe como fica diferente o posicionamento? E aquela história também, tá com medo? Vai com medo mesmo? Se prepara e enfrenta. Ok, tenta se questionar. Ok, se eu estou com medo, quais são os problemas que podem acontecer? Ah, então pode acontecer isso, aquilo, tá bom. E se acontecer realmente? O que de pior pode acontecer? Veja como é que você pode lidar com isso. Ah, mas se isso acontecer, então tá, então meio que se acontecer isso, eu posso fazer isso. Percebe como você consegue meio que driblar esse tipo de coisa? Não digo enfrentar o medo, vai com medo mesmo. Mas, ok, você está com tanto medo, analise a situação, analise os ângulos, né? Tente perceber quais são as opções e siga, né? Porque faz parte do seu crescimento, né? E o medo se tornou o maior problema psicológico de todos os tempos, né? Tornou parte do nosso cotidiano, principalmente nesses últimos tempos, né? Medo de sair de casa, né? Medo de ficar doente, medo de perder emprego, medo de ficar sem dinheiro. Medo. A frequência do medo é uma das frequências mais baixas que tem. Porque ela mexe com o seu corpo todo, né? E lembra, nós somos seres energéticos, né? Então tudo é energia. A gente capta e a gente emana. Então, quanto mais a sensação que a gente tem, mais a gente atrai aquilo. Ah, e mais o medo vem para se certificar. É como se viesse para validar aquilo que a gente está sentindo. Entendeu? E é um monstro, né, indesejável, que a gente não quer ter, que muitas vezes domina a mente da gente. Mas a gente tem que saber e driblar isso. Não pode. Medo nenhum pode fazer com que a gente seja limitado, ficar prostrado em algum canto por conta de medo. A gente pode dar um tempo, recuar um pouquinho,
analisar a situação e vamos lá. Vamos ver o que impede, né? E aí vem, né? E qual é o seu medo? Que medo você está lidando hoje? Assim, vendo no primeiro momento, né? Sentir medo não é tão negativo como pode parecer, né? Porque quando a gente acredita que as experiências do medo é um fato de evolução, né? Não é tão negativo assim, né? Então, se o nosso cérebro não identificasse, não percebesse pelos nossos sentimentos o perigo, né? Estaríamos em uma situação de risco, a nossa sobrevivência mesmo, né? Nossa sobrevivência estaria em risco eterno, o tempo todo. Então pensa, imagina, o tempo todo em risco, porque você tem medo de tudo. Então a sua sobrevivência fica em perigo o tempo todo. Eu não posso sair, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, tudo. O medo. O medo disso, o medo daquilo, o medo daquilo outro. Então, é como se fosse validando isso. Então, percebe, né? Como isso está te limitando, né? Como isso te bloqueia. E tem alguns medos assim que, né, são puramente emocionais, né? Medo de não ser aceito, medo de compromisso, medo de fracasso, medo de sucesso. Medo de sucesso? Como assim medo de sucesso? Medo do sucesso, porque o que de pior pode acontecer quando você tem sucesso? Você não saber lidar com ele. Porque você nunca teve sucesso. E de repente você almeja o sucesso, mas ao mesmo tempo você tem medo dele. Como eu vou reagir mediante o sucesso? Né? Medo de ter dinheiro. Imagina que eu tenho medo de ter dinheiro. Será que você não tem medo de ter dinheiro? Boa noite! Será que você não tem medo de ter dinheiro? A sua crença limitante lá, de que ter dinheiro, se eu tiver dinheiro, lembra lá atrás que foi colocado na nossa cabeça uma das crenças que a gente tem, de que o reino dos céus é para o pobre, para o humilde, porque quem é rico não tem direito ao reino dos céus, né? Não tem, é mais fácil um pobre, né, entrar no reino dos céus do que um rico. Olha a crença limitante. Logo, você associa, o seu inconsciente associa que você não pode ter dinheiro. Porque se você tiver dinheiro, Deus, né, não vai liberar para você um lugarzinho no céu. Então, você inconscientemente afasta o dinheiro de você. Percebe como as suas crenças também têm um certo tipo de medo? Analisa isso. Quando a gente começa a falar, imagina, né? Dinheiro é bom, dinheiro é isso. Mas quantas crenças limitantes a gente não tem guardados dentro da gente que traz exatamente isso, o medo. Pois é. A gente não se dá conta disso, né? Então, é tudo uma análise que a gente deve fazer, um questionamento que a gente deve fazer. Sempre. Todo dia, a todo instante, a todo momento, estar presente com a gente. Por que é que isso me limita? Por que é que eu não consigo isso? O que é que está me limitando? Né? Às vezes você não consegue ter dinheiro por conta de crenças que você tenha. Não sei, de repente colocaram na sua cabeça que dinheiro fácil é porque você é desonesto. Então, se você ganhou um dinheiro de uma forma fácil, você tem que gastar fácil. Porque no seu inconsciente está dizendo que dinheiro fácil é porque você teve de uma forma desonesta. Então, livra-se dele. Tudo crença limitante. Que é um assunto para a gente tratar em outro vídeo, né? E em outra live. Mas tudo está ligado ao medo, percebe? Percebe a sensação? Mesmo inconscientemente, as crenças trabalham contra a gente o tempo todo. Por isso o ideal é limpar essas crenças também, né? Bom, em geral,
né, esses medos são acompanhados, né, de outras emoções, preocupação, depressão, né, porque você vai acumulando tanto medo, medo de não ser aceito, medo de rejeição, medo de não se sentir, de não ser capaz, então você tem um sentimento de incapacidade, e aí tudo isso vai acumulando, pode, né, chegar a ter o excesso de emoções guardadas, essas coisas nocivas, né? Pode te levar a um estado de depressão, sim, né? E aí, aí começa a busca, né, para os verdadeiros terrores existenciais, né? Que é onde a pessoa deve buscar o autoconhecimento, uma ajuda psicológica, uma ajuda terapêutica, para aliviar tudo isso, né? Porque o medo, ele não escapa em nenhum de nós. Todo mundo tem, né, um pedacinho de medo, né? E ele está presente na vida de qualquer pessoa. Mesmo aquelas pessoas que a gente julga ser bem-sucedidas, aquelas pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa é destemida, não tem medo de nada. Será? Será que ela não tem medo de nada? Ou ela analisa, ela tem medo, mas aí ela fala, opa, peraí. Ao invés de ela avançar, ela dá 2 passos para trás, analisa a situação, verifica o que pode, o que não pode e segue. Olha isso. É diferente, né? Só que aos olhos das pessoas que viram que aquela pessoa seguiu e conseguiu, parece que foi fácil, parece que não teve medo, parece que não teve barreira. Não é bem assim, né? E como é que você encara os seus desafios, né? Esses seus temores. Entendeu? É a coragem de ter esse exercício. Estou com medo. Recua 2 passos. Analisa a situação. Veja por outros ângulos. E em frente. Coragem. Né? Vamos lá. Né? Porque só combatendo esse medo é que você vai desenvolver e alcança o crescimento que você precisa, que você merece e que você deseja também, né, para sua satisfação, e que muitas vezes você não sabe como faz, né? Então, procure se perceber mais, procure se questionar mais, né? E procure pensar nesses medos, refletir a respeito, né? Porque o medo principal, principalmente o medo, ele não é um sinal de fraqueza ou covardia. Ele, de jeito nenhum. É uma reação involuntária, né? É natural. Que qualquer ser humano tem ao longo, né, da vida, em vários momentos da vida. Né? Então, do que é que você tem medo? Qual é o seu medo? Esse é o questionamento de hoje. Você tem medo do quê? De um relacionamento não dar certo? Por quê? Porque você passou por porque você teve um desafeto, você teve um problema num relacionamento anterior? Trata isso, verifica exatamente. Analise seus bloqueios. Tente perceber os seus medos e trate-os. A EFT consegue te ajudar nisso. Alguém aqui, se te quiser fazer algum... eu posso fazer um exercício da receita básica da EFT para um exemplo de medo. Alguém aqui quer dar um exemplo de medo de alguma situação? Né? Seja ela qual for, a gente pode tentar fazer. E eu posso pegar um exemplo de medo. Vamos lá, um medo eminente, assim, um medo de ficar doente. Olha lá, vamos pegar esse medo, que eu acho que foi um medo que muita gente teve, e é um exemplo de medo, né? E eu vou fazer a receita básica da EFT, tá bom? Então, vamos lá, já que ninguém se pronunciou para falar a respeito, eu vou citar aqui um medo, né? Então, o medo de ficar doente, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pensa nesse medo, né? Lembra, a EFT, ela trata evento específico, tá? Então, pensa nesse medo. Vai até esse medo, ok, eu tenho
medo, pavor, né? Enfim. Começa a se perceber isso quando você pensa nesse medo. Nossa, tenta graduar de 0 a 10. Quanto é esse medo? Medo de ficar doente que você tem. Ou medo de morrer. Acho que até melhor. Medo de morrer. Vamos fazer pelo medo de morrer. Tá bom? Então tá, vamos lá. Medo de morrer. Imagina você, né, com essa situação, com esse pensamento, medo de morrer. Gradua de 0 a 10. Quanto é esse seu medo de morrer? 8. Por que é que você tem esse medo de morrer? Pode ser que você esteja doente, né, e você está fazendo tratamento, e você tem medo de morrer. Então, quando você pensa na sua doença, né, que você está doente, você pensa em morrer, né, porque a doença pode ser, né, pode se intensificar, né, e eu posso morrer, e eu tenho medo de morrer. Então, quando você pensa nisso, nessa situação, gradua. Vamos supor que seja um 8. É uma graduação grande, de 0 a 10, o 8 é uma graduação alta, né? Então tá. Então, vamos fazer a receita básica da EFT. Lembra? Receita básica da EFT. São 9 pontos, 8 nos meridianos. Que são meridianos? São aqueles canais por onde passam as nossas emoções, as nossas energias, e por onde ficam cravadas as nossas emoções. E quando a gente tem alguma emoção bloqueada no nosso organismo, ela fica travada nesses meridianos, né? Um medo, por exemplo, é o meridiano do estômago, que é tratado aqui, embaixo do olho, nos meridianos, né? Então, cada meridiano é ligado a um órgão que está ligado a uma emoção. Então, por isso que a gente trata os eventos tocando em todos os meridianos. Por quê? Às vezes a gente trata como medo, mas à medida que a gente trata como medo, pode ser que você enxergue como uma outra sensação, um outro sentimento. Então, à medida que a gente trata todos os meridianos, é como se ele fosse mudando de lugar. Entendeu? É como se fosse uma mangueira. Ela está torcida e aí o fluxo de água está reduzido. É assim que acontece. O nosso fluxo energético, quando tem alguma emoção travada dentro da gente, ele está travando o meridiano. E aí, por onde passa toda a nossa energia, somos seres energéticos. E aí, o que acontece? Seu fluxo energético está baixo. Seu equilíbrio energético está em desalinho. O que acontece quando você vai a um acupunturista? Muitos aqui conhecem, acredito que muitos já fizeram, né, uma sessão. Ou se não fizeram, sabem mais ou menos como funciona. Os acupunturistas também utilizam os meridianos, né, porque eles são baseados na medicina chinesa, que vem de milênios, né, e através de estudos, a medicina chinesa começou a estudar os meridianos e daí surgiu a técnica da acupuntura, que é, né, as agulhas nos pontos específicos. Eles colocam em vários pontos, porque nós temos meridianos em vários pontos do nosso corpo, tá? A EFT é conhecida como a acupuntura sem agulhas, porque ela toca alguns meridianos na receita básica, mas é só com a ponta dos dedos, ela não utiliza agulha, entendeu? Mas é o mesmo conceito da acupuntura, ok? Então vamos lá, receita básica é o ponto do karatê, né? Aí é o topo da cabeça, que é um meridiano, né? Eu tenho um canal aqui, eu tenho um card aqui, em algum lugar que deve aparecer, que apresenta qual ponto está ligado a qual órgão, caso você tenha interesse, tá bom? Então, o topo da cabeça, aqui, no meio das sobrancelhas aqui, no canto do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui no ossinho da clavícula abaixo e embaixo da axila, na altura do seu mamilo. Essa é a receita básica da EFT. E se funciona,
e como. Tá bom? Eu garanto que funciona. Experimenta. Vamos lá. Medo de morrer. Né? Então, você tá doente, você tá com medo de morrer. Então, você chegou a um 8. Né? Então, vamos lá. Começa pelo karatê. O que é esse aqui é a entrada? É o quê? É assumindo para você, pro teu corpo, que você tem esse problema, tem esse bloqueio, tem essa sensação, tem esse sentimento, mas mesmo assim você se reconhece como um ser especial que você é, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então, mesmo pensando lá, eu estou doente, estou pensando no medo de morrer, tá bom? Vamos lá. Mesmo que eu tenha esse medo de morrer, porque eu estou doente, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo com esse medo de morrer, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo com esse medo de morrer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos lá? Eu tenho medo. Tenho muito medo de morrer. Você vai falando. Por que é que você tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer porque eu estou doente. Esta doença é perigosa, ou esta doença é muito forte. Enfim, vai falando o que você sente. Eu tenho medo de morrer. Por que que você tem medo de morrer? Vai falando. Tenho medo de morrer porque eu ainda não vivi o suficiente. Eu tenho medo de morrer porque essa doença não passa. Eu tenho medo de morrer porque essa doença tá muito forte o sintoma. E eu não quero morrer. Eu tenho medo de morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Mas eu sinto que as minhas forças estão enfraquecendo. Essa doença, né? Essa doença que eu tenho é muito forte, é muito pesada. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo. E vai conversando com você. Vai falando por que é que você tem medo. Vai contando pra você. E pode ser que você tem medo porque você tem filhos e você tem medo de deixá-los, porque você tem família e você não quer deixar sua família, ou porque você pensa na sua família, que se você morrer, como vai ficar sua família? Pensa nisso e vai falando e vai fazendo. 3 rodadas assim. Parou, pega no seu pulso aqui, respira fundo, segura e solta. Solta. Perceba qual é a sensação que você tá. Como você está se sentindo agora? Está mais aliviado? Volta no sentimento de novo, nessa ansiedade, nesse medo, nessa loucura que você está vivendo. Ok, reduziu um pouquinho? De 8 foi para 7? Ótimo. Faz mais 3 rodadas. Da mesma coisa, tocando. E eu tenho medo de morrer, porque eu tenho medo de morrer, porque eu ainda não vivi o suficiente, porque essa doença tá isso, aquilo. E vai fazendo, e vai fazendo. E vai percebendo que vai aliviando. A cada 3, 4 rodadas, para, segura o pulso, respira fundo e solta. E avalia novamente. O ideal é que você vá chegar à graduação de perto de 1. Essa é a melhor avaliação. Chegou perto de 1, pronto, você está aliviado. Você se liberou deste medo. E aí você começa a enxergar melhor a situação. Entendeu? Então, o que acontece nesse processo todo? É como se você fosse descortinando, né, tirando alguns véus da sua vista, porque você estava tão focado ali, medo da doença, medo disso, medo daquilo, que quando você vai se aliviando, vai se meio que relaxando, meio que se sentindo mais leve, você começa a ver a situação por outro ângulo. Puxa, não é medo de morrer. Ou, o que é? Qual é o sentimento? O que está vindo para você? Perceba se não está vindo algum insight. Perceba se não está vindo alguma coisa na sua cabeça. Ah, isso que veio não tem nada a ver. Será que não? O seu inconsciente, ele conversa com o seu consciente o tempo todo. O tempo todo. E se ele trouxe alguma coisa para você, alguma lembrança, alguma sensação,
pode buscar, que tem alguma coisa a ver. E aí você pega essa lembrança, essa sensação, essa coisa que veio e faz a mesma coisa, entendeu? A EFT, ela consegue te aliviar de N casos, N eventos. Ansiedade, medo da doença, algum sentimento de raiva, alguma emoção, remorso, enfim, dores emocionais. A EFT é eficaz, é muito eficaz. Ela é rápida, fácil e eficaz, gente. Eu posso garantir para vocês. Se vocês já viram meu canal, algum vídeo, eu sou um case da EFT. Eu comecei a estudar a EFT. Eu me formei em terapeuta exatamente para ajudar as pessoas com a EFT. Porque eu vim de um quadro depressivo e eu meio que usava algumas muletas, que eram a minha medicação, porque eu fiz por anos terapias, as terapias convencionais, várias. Começava, parava, troquei psicólogo e cheguei a consultar psiquiatras. Claro, para você tomar uma medicação, o psiquiatra que tem que ir, né? E tava sério. E aí, com o tempo, foi aliviando, né? Mas depois de tempos e tempos de terapias. Quando eu estava melhorando, mas eu ainda estava com a muleta, já tinha parado a terapia, mas ainda estava com a minha muleta, que eram os remedinhos, porque eu ainda não me sentia suficientemente forte para me liberar disso. E quando eu conheci a EFT, por conta de um processo que eu passei, eu perdi a minha mãe há 3 anos e alguma coisa, e eu achei que eu fosse cair novamente. E foi quando eu busquei outras formas, porque eu não queria ficar anos novamente fazendo terapia e com medo de cair novamente, né? E aí eu conheci a EFT. E eu me apaixonei porque foi muito rápido, sabe? O processo de ir liberando. Até hoje eu faço terapia. Até hoje. Tem 3 anos que eu conheci, 2 anos e meio que eu conheci a EFT. Até hoje eu faço terapia, porque eu tenho muita coisa guardada ainda, mas eu liberei muita coisa. Hoje eu consigo me enxergar de uma outra forma. Hoje eu não uso mais as muletas, os remédios. Fui ao médico e ele me avaliou, falou, não, você não precisa mais. Me tirou. Eu não uso mais as muletas. Precisei usar? Fiz uso. Precisava de alguma coisa. Então, esteja ciente disso. Precisa de ajuda? Vá buscar psiquiatra, psicólogo, terapias. Vá buscar. Seja o que for, que te ajude. Né? A gente tem que olhar pra gente sempre. Se amar acima de tudo. Né? E eu não estava me amando em tempo algum. Né? Minha autoestima, meu amor próprio, estava tudo lá no lixo. Nada. E hoje eu posso dizer que eu tenho amor próprio. Hoje eu me amo incondicionalmente. Hoje, a primeira pessoa mais importante da minha vida sou eu. E isso que eu passo em todas as minhas lives, em todos os meus atendimentos. É isso. Se ame, se perceba, se respeite. Esse é o princípio. Primeiro você. Sempre. Até no eu te amo, o eu vem primeiro. Né? Então, gente, tá dando meu tempo. 1 hora de live. E vamos encerrando por aqui. Gente, me sigam nas redes sociais, Liberdade e Consciência EFT. Essa live está sendo gravada no Instagram e no Facebook. Né? Tem o meu canal no YouTube, Liberdade e Consciência EFT. A gente só fala de EFT nesse canal. E como ela pode te ajudar em vários eventos. Né? Tem algumas receitinhas básicas para vários eventos aí, ansiedade, medo, culpa, mágoa, enfim. Cada semana eu trato de um assunto e eu tenho algumas receitinhas básicas aí no canal. Se foi contribuição para você, eu agradeceria muito se você pudesse também ser contribuição para alguém compartilhando esse vídeo, né? Porque tudo aquilo que faz bem pra gente faz mais ainda quando a gente pode compartilhar com alguém e ajudar alguém.
Então, seja a contribuição na vida de alguém. Assim como eu quis um dia ser contribuição na vida de alguém. Quis fazer a diferença, porque a EFT fez a diferença na minha vida. Então, hoje, eu sinto que eu gostaria de ser contribuição na vida de alguém. Ok? Então, gente, gratidão por quem ficou até agora, nesse momento. Boa noite. Chegando um pouquinho no final. Gratidão por aqueles que chegaram depois e estão vendo esse vídeo depois. Que seja contribuição para cada um de vocês. E se vocês puderem compartilhar com qualquer outra pessoa que vocês sintam e percebam que pode ser ajudado, será de muito bom grado. Gratidão a todos, gente. Gratidão.